Imagine que você está diante da porta que Deus preparou para a sua vitória. Você sabe que ela está ali. Você sente no coração que a promessa é real. Mas, por algum motivo, parece que nunca chega o momento de atravessá-la. Agora pense comigo. E se o atraso não estivesse na promessa, mas nas distrações que você tem permitido entrar no seu caminho? Quantas vezes você já começou o dia determinado a orar, a ler a Bíblia, a buscar a presença de Deus, mas uma notificação no celular, uma preocupação repentina, ou até mesmo uma simples conversa te tirou do foco? Parece algo pequeno, mas pouco a pouco, essas distrações vão se transformando em correntes invisíveis que nos afastam do cumprimento daquilo que o Senhor nos prometeu. Hoje, aqui no Chama do Versículo, eu quero conversar com você sobre isso. Vamos refletir juntos sobre como as distrações podem estar atrasando a promessa de Deus na sua vida. E mais do que isso, vamos entender como vencê-las para viver aquilo que o Senhor já separou para você. Vivemos em uma era de excesso de informação, de compromissos, de vozes falando ao mesmo tempo. E, muitas vezes, no meio de tantas vozes, a voz de Deus acaba ficando abafada. É como tentar ouvir uma música suave no meio de uma praça cheia de barulho. O inimigo sabe que não pode roubar a promessa que Deus te fez. O que ele tenta fazer, então, é roubar a sua atenção. Porque se ele conseguir te distrair, você vai perder o foco, vai se cansar no caminho e pode até desistir antes de chegar ao lugar que Deus planejou para você. A palavra nos alerta sobre isso. Em Hebreus 12:1 está escrito: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Note que o texto não fala apenas de pecado, mas de tudo o que nos atrapalha. Isso significa que nem sempre o que nos distrai é algo pecaminoso. Muitas vezes são coisas comuns do dia a dia, mas que em excesso viram barreiras espirituais. Quantas vezes passamos horas rolando a tela do celular e, quando percebemos, já não temos tempo para dobrar os joelhos em oração? Quantas vezes a preocupação com o trabalho, com as contas, com a rotina, nos rouba a paz e nos impede de confiar plenamente em Deus? E quantas vezes deixamos que palavras de outras pessoas, críticas ou opiniões, se tornem mais fortes do que a voz do Espírito Santo dentro de nós? Essas distrações parecem pequenas, mas são como pequenas pedras no caminho. Uma ou duas talvez não façam diferença, mas acumuladas se tornam uma montanha difícil de atravessar. Em Lucas 10:38-42, encontramos a história de duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava ocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta ficou irritada, porque estava sobrecarregada, e pediu que Jesus mandasse Maria ajudá-la. Mas a resposta de Jesus foi clara: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa passagem nos ensina algo poderoso. Marta não estava fazendo algo errado. Cuidar da casa era importante, mas naquele momento a prioridade era ouvir Jesus. Marta estava distraída pelas tarefas, e isso a fez perder a oportunidade de estar em plena comunhão com o Mestre. Da mesma forma, muitos de nós estamos correndo de um lado para o outro, ocupados com tantas coisas, e não percebemos que estamos perdendo o essencial: estar aos pés de Cristo. Outro exemplo que nos ensina muito está em Mateus 19, quando um jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que ele era um homem rico, aparentemente bem-sucedido e interessado nas coisas de Deus. Ele até guardava os mandamentos desde jovem, mas quando Jesus lhe pediu algo maior, abrir mão das riquezas e segui-lo, o jovem não conseguiu. A Bíblia conta que ele foi embora triste, porque possuía muitos bens. Perceba, a promessa estava diante dele. Ele tinha a oportunidade de andar lado a lado com o próprio Filho de Deus. Mas a distração com as riquezas e com a segurança que o dinheiro oferecia foi mais forte. Ele escolheu manter os olhos nas coisas terrenas e, por causa disso, perdeu a chance de viver algo eterno. Esse exemplo mostra que nem sempre a distração é barulho, correria ou tarefas do dia a dia. Às vezes ela se disfarça de estabilidade, de conforto, de coisas aparentemente boas. E se não tivermos discernimento, podemos deixar passar a oportunidade de viver o extraordinário de Deus, porque estamos agarrados ao seguro que o mundo nos oferece. Assim como Marta se distraiu com os afazeres,
O jovem rico se distraiu com as riquezas. E em ambos os casos, a lição é a mesma. Quando deixamos as distrações ocuparem o lugar central do nosso coração, acabamos perdendo o essencial, que é estar diante de Cristo e segui-lo sem reservas. Toda distração tem um preço. Quando desviamos o foco, gastamos tempo, energia e fé em coisas que não produzem frutos eternos. E esse desgaste pode atrasar a promessa de Deus na nossa vida. Israel viveu isso no deserto. Deus havia prometido levá-los para a terra prometida. Mas por causa da murmuração, da falta de fé e das distrações com falsos deuses, a caminhada que poderia ser curta durou 40 anos. Quantos de nós estamos rodando em círculos na vida espiritual, repetindo os mesmos erros porque nos deixamos distrair? O inimigo sabe que se ele não conseguir te parar, ele vai tentar te atrasar. E muitas vezes, isso já é suficiente para desanimar os filhos de Deus. Toda distração tem um preço, e esse preço, muitas vezes, é muito mais alto do que imaginamos. Não se trata apenas de tempo perdido, mas de oportunidades desperdiçadas, de relacionamentos que se desgastam e até de bênçãos que deixam de ser vividas no tempo certo. Pense comigo, quando Deus promete algo, Ele não promete à toa. Há um propósito envolvido, um momento específico em que aquela promessa se encaixa perfeitamente na nossa vida. Se nos distraímos e perdemos esse tempo de preparação, corremos o risco de chegar atrasados diante daquilo que já estava pronto para nós. Veja o exemplo do povo de Israel. Como já mencionei, a terra prometida estava diante deles. Mas, por causa da murmuração, da falta de fé e das distrações com falsos ídolos, eles vagaram 40 anos no deserto. 40 anos. Isso significa que muitos morreram sem ver o cumprimento da promessa. E uma nova geração precisou ser levantada para tomar posse daquilo que Deus já havia preparado. O atraso não mudou a fidelidade de Deus, mas mudou a história de muitas vidas que poderiam ter experimentado o melhor dele. E se trouxermos isso para os nossos dias, a realidade não é muito diferente. Quantos casamentos poderiam ter sido restaurados antes, se não fosse a teimosia ou a distração com coisas passageiras? Quantos ministérios poderiam estar frutificando mais cedo se o foco tivesse permanecido em Cristo? Quantas portas poderiam já estar abertas se o coração não tivesse se dividido entre a promessa e as distrações do mundo? O atraso gera frustração. Ele alimenta sentimentos de dúvida e até de injustiça. A pessoa começa a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que a promessa não era real? Mas na verdade, muitas vezes não é Deus quem está demorando. Somos nós que estamos atrasados no processo, presos em distrações que roubam a nossa energia espiritual. E tem mais: o atraso não afeta apenas a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Quando você não vive no tempo certo aquilo que Deus planejou, outras pessoas também deixam de ser abençoadas por meio de você. Imagine um pastor que demora a aceitar o chamado. Quantas ovelhas deixam de ouvir a mensagem que transformaria suas vidas? Imagine um pai ou uma mãe que, por distrações, demora a ensinar os caminhos do Senhor aos filhos. Quanto tempo esses filhos podem passar sem experimentar a plenitude da fé? O atraso é como uma sombra. Ele nos faz caminhar em círculos, sempre próximos da promessa, mas nunca dentro dela. Ele rouba a alegria de viver o hoje de Deus, substituindo-a pela angústia do ainda não. Mas aqui está a verdade libertadora. Ainda que o atraso custe caro, nunca é tarde para corrigir a rota. O Senhor é especialista em recuperar o tempo perdido. Em Joel 2:25, ele declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Ou seja, mesmo que a distração tenha te atrasado, Deus tem poder para redimir sua história e te conduzir de volta ao centro da promessa. Mas a boa notícia é que você não precisa viver assim. Deus nos dá ferramentas para vencermos as distrações e mantermos os olhos fixos nele. Disciplina espiritual. Estabeleça horários de oração e leitura da palavra, como compromissos inegociáveis. Silêncio intencional. Desligue o celular por alguns minutos. Feche a porta do quarto. Crie um ambiente onde só a voz de Deus possa ser ouvida. Renovação da mente. Medite nas Escrituras. Quando a mente está cheia da palavra, as distrações perdem força. Comunidade de fé. Caminhe com pessoas que te ajudem a permanecer firme. A distração muitas vezes é vencida no apoio mútuo. Talvez você esteja pensando: será que já perdi tempo demais? Será que a promessa ainda vale para mim? E eu quero te lembrar hoje: a promessa de Deus não caduca. O Senhor não se esquece do que Ele prometeu.
Mesmo que você tenha se distraído, mesmo que tenha se afastado, a mão de Deus continua estendida. Em Jeremias 29:11, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus continua no controle. O que você precisa é apenas alinhar o foco novamente. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e pensando: eu já errei demais. Já perdi tempo demais. Será que ainda existe uma promessa para mim? Essa dúvida é comum, mas eu quero te dizer algo que vem direto do coração de Deus. A promessa continua de pé. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou, ele vai cumprir. Números 23:19. Isso significa que, mesmo quando você fraquejou, mesmo quando se distraiu ou tomou caminhos errados, a fidelidade de Deus não mudou. A promessa não se perdeu no tempo. Ela ainda está lá, esperando pelo momento em que você decidir voltar os olhos para o Senhor e alinhar sua vida ao propósito dele. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas o tempo passou, e a promessa parecia cada vez mais distante. Aos olhos humanos, não havia mais como acontecer. Porém, mesmo assim, o Senhor cumpriu a palavra e deu a Abraão e Sara o filho da promessa, Isaque. Isso nos mostra que não importa quanto tempo tenha se passado ou quão improvável pareça, se Deus disse, ele fará. Outro exemplo poderoso é o de José. Deus havia lhe dado sonhos grandiosos, mas a realidade parecia contradizer completamente a promessa. Ele foi vendido pelos irmãos, jogado em um poço, acusado injustamente e preso em uma cadeia. Anos de atraso, dor e injustiça. Mas nada disso cancelou o plano de Deus. No tempo certo, José foi exaltado e colocado como governador do Egito. E os sonhos que pareciam esquecidos se cumpriram de forma ainda maior do que ele poderia imaginar. É isso que você precisa guardar no coração. As distrações podem ter te atrasado, as lutas podem ter te ferido, mas nenhuma circunstância tem poder para invalidar aquilo que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Às vezes, nós olhamos para trás e vemos tantos erros que acreditamos que já perdemos a chance. Mas Deus não trabalha com perdi a oportunidade. Ele trabalha com redenção, restauração e recomeços. O inimigo quer que você acredite que é tarde demais. Mas o Espírito Santo está aqui para te lembrar que ainda há tempo, que ainda há vida e que a promessa continua viva. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Se alguém tinha motivo para achar que havia perdido a promessa, era ele. Mas depois da ressurreição, Jesus o procurou, restaurou seu coração e reafirmou o chamado. Apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Pedro, o mesmo que havia falhado, se tornou um dos maiores pregadores da história da igreja. O que isso nos ensina? Que Deus não descarta os seus filhos por causa de quedas ou distrações. Ele restaura, levanta e continua a cumprir aquilo que prometeu. Então, se hoje você sente que está longe, lembre-se, a promessa ainda está de pé. Deus não desistiu de você. Ele ainda acredita em você. E Ele continua pronto para te conduzir ao lugar que preparou desde o início. Hoje, o Senhor está te chamando para retomar o caminho, para deixar as distrações de lado e voltar a colocar os olhos nele. É um convite de amor, não de acusação. A promessa está esperando por você. O que Deus preparou é maior do que tudo o que você imagina. Talvez, olhando para trás, você perceba quantas oportunidades foram perdidas, quantos momentos foram desperdiçados. Mas não se culpe. Use isso como motivação para mudar a partir de agora. Se você sentiu que esta mensagem falou com você, saiba que não foi por acaso. Deus está usando esta palavra para te lembrar que o tempo da promessa não acabou. As distrações podem ter atrasado, mas não podem cancelar aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Mantenha os olhos fixos em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando você decidir priorizar o que realmente importa, vai perceber que o caminho se abre diante de você e aquilo que parecia distante começará a se cumprir. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir que deixe o seu like e se inscreva no canal Chama do Versículo. Isso ajuda demais a levar a palavra de Deus a mais pessoas que precisam ouvir. E olha, não saia ainda. Tem mais um vídeo aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima, aqui no Chama do Versículo.